dele. O safadão é meio assustador. Porque não é por falta de dinheiro, é por falta de quê? O que que leva um homem? Ele foi pego num motel, segundo a Milady, segundo a fala da Milady, saindo com essa nova esposa dele, e a Milady falou que ela nunca imaginou que ele, em 8 anos, ele seria esse homem que traía ela. E aí vocês vão ver o vídeo da entrevista dela, vocês vão entender. O que que leva um homem a ter uma postura dessa? O que que leva um homem a negociar? O meninozinho é a cara dele, é a cara do Wesley Safadão. O que leva um homem a ter ausência total de afeto e questionar se o cachê dele por show é 300 mil? Que leva o homem a ter esse comportamento de tanto apego ao dinheiro? Se ele tá certo ou não, se ele é o certo ou não, eu só me assusto que ele que entrou na justiça para reduzir a pensão, que ele achou que 10 mil era muito dinheiro para dar pro filho dele. Que comparação é essa que você faz dele com o Neymar? 2 pesos e 2 medidas. O Neymar não casou com a mãe do filho dele, mas ele hoje sustenta o filho e a mãe. O Neymar, o Wesley Safadão casou com a mãe do filho dele e foi promíscuo e acabou traindo a esposa, e ela não aceitou ficar com ele, com essa moça que é a nova esposa dele, que foi a que ela pegou eles dois saindo do motel. É assim, eu me coloco na posição deles três como psicóloga, eu me coloco na posição dela como mãe do filho dele, que tinha 1 aninho na época, a menina nova, que a Milady é a menina nova, eles três são novos. Essa outra que frequentava a casa dele, que era fã. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse que uma amiga de longe, que era conhecida deles, aceita negociar e ter um relacionamento com um homem que era casado? Não tô falando de traição, eu tô falando de valores. Por que que a gente não separa e vai ter os casos que a gente quer? Por que que a gente quer? O Brasil, o regime não é poligamia, é monogamia. Então a gente tem que viver inserido nesse regime. Nós não vivemos no Oriente Médio, que o homem pode ter várias mulheres. Nossa estrutura psíquica é de monogamismo, de monogamia. Então o que que leva o Wesley Safadão a ter esse comportamento? Que apego ao dinheiro é esse que ele tem, que ele não consegue enxergar o filhinho? Ela tá querendo tirar o filho da escola que é próxima da casa do Wesley e botar mais próximo da casa dela, porque ela saiu de um condomínio que eles moravam quando eles eram casados, que toda a família do Wesley mora próxima. Isso é louvável, ele bota todo mundo perto dele. E ela não tinha mais estrutura psíquica para morar perto deles, né? Então ela sai. E ela hoje constrói a carreira dela, ela tem a profissão dela. O que que leva um homem a ter esse comportamento? Apego ao dinheiro? Não enxergar o filho? Não pensar que esse menino precisa muito do amor dele? E ela conta também que ele usa as roupas lá na casa dela, que tem outro padrão, que um rapaz que ganha por show 300 mil tem outro padrão. E quando vai para a casa dela tem que devolver aquela roupa que era da roupa da casa do pai. O que que é isso? Que coisa estapafúrdia, né? Eu acho meio assustador. São palavras da Milady, eu não tô falando nada que eu ouvi aqui na mídia, que eu deixei o link aqui para vocês ouvirem. O que que leva um homem a ter tanto apego a uma roupa? Ou a roupa que tá com ele, que vive na casa dele, não pode ser a roupa que vai para casa dela, ela tem que devolver. Um dia ele faz tirar com o motorista. Assim, se ela tá falando a verdade, se ele tá falando a verdade, o tempo vai dizer. Mas nesse momento eu queria fazer isso. Muito parece uma postura de homem narcísico. O homem que tem apego ao poder e ao controle. O homem que não se apega emocionalmente às pessoas, mas se apega emocionalmente às coisas. O homem narcisista é parecido com a mulher narcisista. O homem narcisista tem o mesmo comportamento da mulher narcisista. E ele tem uma disfunção, porque ele tem sede de poder e controle. Esse perfil de homem e mulher narcisista, eu uso esse livro aqui do Alexandre Lau para explicar. Esse livro, Alexandre Lau, O Narcisista. E esse livro, fininho, mas o Alexandre Lau é um psicólogo bioenergético que viveu até uns 92 anos, muito interessante. Se vocês quiserem, pause aqui, procure esse livro, só acha no sebo agora para comprar. E nesse livro, o Alexandre Lau vai explicando o que é narcisista, a negação do verdadeiro self. Você projeta um self. Ele usa
um pouco do saber da mitologia grega, que o narcisista, o mito de Narciso, não são aquelas pessoas que vivem da aparência. Quem vive da aparência é exibido, é o exibicionismo, que Freud falou que é um mecanismo de defesa. Mas eu estou usando esse saber narcisista, não é da base dos compêndios do Freud. Porque lembre-se, eu sou psicóloga também, eu tenho algumas formações, e para cada caso a gente tem que usar uma demanda. Então, compra esse livro e entenda um pouco. Como tem mulheres narcisistas, tem também homens narcisistas. E as características da mulher narcisista e do homem narcisista são idênticas. Os dois são muito parecidos. Tem total ausência de produção de culpa por aquele sentimento. Mas o narcisista não tem nada a ver com o psicopata. O narcisista, segundo Alexandre Lau, são pessoas que têm sede de poder e controle. São 5 tipos que ele caracteriza e o último tipo é a total ausência de empatia. Mas ele não faz analogia com o psicopata, porque quem é psicopata é transtorno de personalidade antissocial, que está ali no cantinho no DSM-5, Diagnóstico Manual da Saúde Mental, que é a bíblia da psiquiatria. E ali dentro está o transtorno antissocial, ou psicopata, ou transtorno sociopata, são similaridades. Quem é antissocial, psicopata, se vocês voltarem um vídeo, vão ver esse pastor de Linhares que matou o filho e a esposa dele também está presa e suspeita até de estar grávida, né? Então isso aí é outra questão muito, muito louca. Então, o que eu penso dessa postura de Wesley Safadão? Que egoísmo é esse? Que postura egoísta é essa que ele tem, que ele não consegue perceber que o menino dele que está perdendo? Que postura egoísta é essa que ele tem? Você já parou para analisar a postura egoísta? É meio assustador, porque não é por falta de dinheiro, é por falta de quê? O que leva um homem, ele foi pego num motel, segundo a Milady, segundo a fala da Milady, saindo com essa nova esposa dele, e a Milady falou que ela nunca imaginou que ele, em 8 anos, ele seria esse homem que traía ela, e aí vocês vão ver o vídeo da entrevista dela, vocês vão entender. O que leva um homem a ter uma postura dessa? O que leva um homem a negociar? O meninozinho é a cara dele, é a cara do Wesley Safadão. O que leva um homem a ter ausência total de afeto e questionar se o cachê dele por show é 300 mil? Que leva o homem a ter esse comportamento de tanto apego ao dinheiro? Se ele tá certo ou não, se ele é o certo ou não, eu só me assusto que ele que entrou na justiça para reduzir a pensão, que ele achou que 10 mil era muito dinheiro para dar pro filho dele. Que comparação é essa que você faz dele com o Neymar? 2 pesos e 2 medidas. O Neymar não casou com a mãe do filho dele, mas ele hoje sustenta o filho e a mãe. O Neymar, o Wesley Safadão casou com a mãe do filho dele e foi promíscuo e acabou traindo a esposa, e ela não aceitou ficar com ele, com essa moça, que é a nova esposa dele, que foi a que ela pegou eles dois saindo do motel. É assim, eu me coloco na posição deles 3 como psicóloga, eu me coloco na posição dela como mãe do filho dele, que tinha 1 aninho na época, a menina nova, que a Milady é a menina nova, eles 3 são novos. Essa outra que frequentava a casa dele, que era fã. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse que uma amiga de longe, que era conhecida deles, aceita negociar e ter um relacionamento com um homem que era casado? Não estou falando de traição, eu estou falando de valores. Por que a gente não separa e vai ter os casos que a gente quer? Por que a gente quer? O Brasil, o regime não é poligamia, é monogamia. Então a gente tem que viver inserido nesse regime. Nós não vivemos no Oriente Médio, que o homem pode ter várias mulheres. A estrutura psíquica é de monogamismo, de monogamia. Então o que leva o Wesley Safadão a ter esse comportamento? Que apego ao dinheiro é esse que ele tem, que ele não consegue enxergar o filhinho? Ela tá querendo tirar o filho da escola que é próxima da casa do Wesley e botar mais próximo da casa dela, porque ela saiu de um condomínio que eles moravam quando eles eram casados, que toda a família do Wesley mora próxima. Isso é louvável, ele bota todo mundo perto dele. E ela não tinha mais estrutura psíquica para morar perto deles, né? Então ela sai e ela hoje constrói a carreira dela, ela tem a profissão dela. O que leva um homem a ter esse comportamento? Apego ao dinheiro? Não enxergar o filho, não pensar que esse menino precisa muito do amor dele.
E ela conta também que ele usa as roupas lá na casa dela, que tem outro padrão, que um rapaz que ganha puxou 300 mil tem outro padrão. E quando vai para casa dela tem que devolver aquela roupa que era da roupa da casa do pai. O que é isso? Que coisa estapafúrdia, né? Eu acho meio assustador. São palavras da Mileide, eu não tô falando nada que eu ouvi aqui na mídia, que eu deixei o link aqui para vocês ouvirem. O que leva um homem a ter tanto apego a uma roupa? Ou a roupa que tá com ele, que vive na casa dele, não pode ser a roupa que vai para casa dela, ela tem que devolver. Um dia ele faz tirar com o motorista. Assim, se ela tá falando a verdade, se ele tá falando a verdade, o tempo vai dizer. Mas nesse momento eu queria fazer isso. Muito parece uma postura de homem narcísico. O homem que tem apego ao poder e ao controle. O homem que não se apega emocionalmente às pessoas, mas se apega emocionalmente às coisas. O homem narcisista é parecido com a mulher narcisista. O homem narcisista tem o mesmo comportamento da mulher narcisista. E ele tem uma disfunção, porque ele tem sede de poder e controle. Esse perfil de homem e mulher narcisista, eu uso esse livro aqui do Alexandre Lau para explicar. Esse livro, Alexandre Lau, O Narcisista. E esse livro, fininho, mas o Alexandre Lau é um psicólogo bioenergético que viveu até uns 92 anos, muito interessante. Se vocês quiserem, pause aqui, procure esse livro, só acha no sebo agora para comprar. E nesse livro, o Alexandre Lau vai explicando o que é narcisista, a negação do verdadeiro self. Você projeta um self. Ele usa um pouco do saber da mitologia grega, que o narcisista, o mito de Narciso, não são aquelas pessoas que vivem da aparência. Quem vive da aparência é exibido, é o exibicionismo, que Freud falou que é um mecanismo de defesa. Mas eu estou usando esse saber narcisista, não é da base dos compêndios do Freud. Porque lembre-se, eu sou psicóloga também, eu tenho algumas formações, e para cada caso a gente tem que usar uma demanda. Então, compra esse livro e entenda um pouco. Como tem mulheres narcisistas, tem também homens narcisistas. E as características da mulher narcisista e do homem narcisista são idênticas. Os dois são muito parecidos. Tem total ausência de produção de culpa por aquele sentimento. Mas o narcisista não tem nada a ver com o psicopata. O narcisista, segundo Alexandre Lau, são pessoas que têm sede de poder e controle. São 5 tipos que ele caracteriza e o último tipo é a total ausência de empatia. Mas ele não faz analogia com o psicopata, porque quem é psicopata é transtorno de personalidade antissocial, que está ali no cantinho no DSM-5, Diagnóstico Manual da Saúde Mental, que é a Bíblia da Psiquiatria. E ali dentro está o transtorno antissocial, ou psicopata, ou transtorno sociopata, são similaridades. Quem é antissocial, psicopata, se vocês voltarem um vídeo, vão ver esse pastor de Linhares que matou o filho, e a esposa dele também está presa e suspeita até de estar grávida, né? Então isso aí é outra questão muito, muito louca. Então, o que eu penso dessa postura de Wesley Safadão? Que egoísmo é esse? Que postura egoísta é essa que ele tem, que ele não consegue perceber que o menino dele que está perdendo? Que postura egoísta é essa que ele tem? Você já parou para analisar a postura egoísta? O que você achou desse vídeo? Assunto difícil, né? Difícil também para mim para falar. Mas eles estão no público, eles não estão no privado, eles puseram a vida deles no público. E eu queria dizer para vocês, se para o meu Golden Retriever, que está aqui comigo, olha só, o Golden, eu tô gravando e o Golden tá aqui. Eu tenho todo esse amor por ele. O que o Wesley Safadão tá fazendo com esse filhinho dele? É essa a minha grande dúvida. O que será que está acontecendo com ele? Que apego é esse a questões financeiras? Eu me separei do pai do meu filho, ele tinha 2 anos. Meu filho tem 28 anos. Eu nunca abri a minha boca para falar do pai do meu filho. Porque quem escolheu esse pai para o meu filho fui eu. Eu não fui obrigada a ter esse filho. Fui eu que escolhi. Que direito eu tinha de jogar meu filho contra o pai dele? Se eu me separei, eu deixei de ser a esposa dele, mas meu filho nunca vai deixar de ser filho dele. Fica só esse comentário agora no final. Pais, mães, nunca falem do parceiro que um dia você escolheu para seus filhos. Nunca faça dos seus filhos
a síndrome de alienação parental. Tenham cuidado com isso, porque quando você destrói essa imagem da função paterna ou da função materna, você não está prejudicando o parceiro, você está prejudicando o seu filho. E toda pessoa que faz síndrome de alienação parental, ela tem uma característica do viés narcisista. Todas as vezes que você abre a boca para falar